Vendo esta saborosa fruta, quais são as receitas que vêm na sua mente? Hoje, com a Agropenteado, nós vamos visitar produtores de morango que estão encontrando nesta saborosa fruta maneiras de incrementar a renda nas suas propriedades. Vamos a Rebouças, a Teixeira Soares e finalizar com a deliciosa geleia de morango lá em Guamiranga. Aproveitem e deliciem-se! A empresa agrocomercial Penteado, localizada no município de Imbituva, vem oferecendo aos agricultores da região a possibilidade de cultivar morangos com pequenos investimentos, tendo pouco espaço de terra e recebendo toda a orientação necessária. Nós estamos em Rebouças, na localidade de Riozinho de Baixo, entre Rebouças e Irati. Nós estamos na propriedade do seu Tadeu Romiak, e o seu Tadeu é uma das pessoas que deixou o cultivo do fumo para migrar para o cultivo do morango. Há mais ou menos 5 anos ele se dedica a cultivar, a produzir essa fruta que tem um incrível sabor e satisfaz a mesa de todos os brasileiros. Seu Tadeu, como que foi essa história de produzir fumo, largar do fumo e partir para o morango? Uma boa pergunta, né? O fumo, na verdade, últimos anos não está dando mais. Tá muito complicado se produzir fumo, né? Então, o preço caindo cada vez mais, né? E as companhias judiando cada vez mais também, né? E daí surgiu a ideia de plantar uns morangos assim mais pro uso da família mesmo. E a gente viu que o morango vende, né? E começamos a aumentar a produção. Hoje estamos conseguindo produzir um pouco. Quantos pés, como que o senhor iniciou isso? Plantando hoje a gente vê que temos um sistema elevado de plantio, né, que judia menos do corpo, vamos dizer assim, mas inicialmente o senhor começou com outro sistema. Plantava direto em canteiros no chão, na terra, direto na terra. Com quantos pés o senhor começou a plantar? Eu acho que eu comecei com uns 500 pés. Hoje era mais para uso da família mesmo. E hoje eu tenho 4.000 pés. 4.000 pés. Uhum. E o valor agregado desse produto hoje para sobrevivência é um produto que o senhor consegue agregar preço, consegue colocar com facilidade no mercado? Eu tenho conseguido vender. Apesar de que é de porta em porta, em Rebouças ali, mas eu tenho vendido tudo. Eu produzo, eu vendo. Esse sistema elevado que o senhor plantou no sistema de slab, ele é mais fácil? Como que funciona isso? Que o senhor me explicasse como é que foi a ideia, da onde que o senhor pegou a ideia de plantar no slab e como que se construiu essa situação? A ideia surgiu a gente vendo outros fazendo, né? Uhum. Outros vendo em internet também, né? Que se aparece muito em reportagem de TV, né? Aí a gente procurou para ver se fica um pouco mais fácil de trabalhar, né? Porque no chão judia muito a coluna. Assim é mais tranquilo de trabalhar. E aonde que o senhor buscou assim essa estrutura? Porque o morango ele depende também de uma orientação técnica para indicar qual que é a melhor variedade. Aonde que o senhor procurou essa orientação? Pois é, quando eu trabalhei comecei, né, trabalhando com ele plantado no chão mesmo, eu procurava orientação por aqui em órgãos do estado e coisa. Na verdade, depois eu conheci o Jean ali de Imbituva e aí começou a funcionar a minha plantação. Comprando os produtos dele e assistência dele, daí começou a melhorar as coisas. E essas mudas que o senhor tem colocado aqui, quais as variedades que o senhor tem plantado hoje na sua propriedade? Hoje tem o Albion e o San Andrés. Esse que nós estamos aqui, nesse pomar aqui, é o Santo André? Esse aqui é o Albion. Esse é o Albion. Esse é o Albion. E a parte dali já pega o San André. De sabor, qual que é o morango que ele é mais saboroso? O Albion é bem gostoso o Albion. Tem Ele parece mais doce que o mais outro. Doce. E quais as dificuldades da produção do morango? Doenças. Doenças, parece bastante. Mesmo nesse sistema elevado, ele aparece... Sempre aparece alguma coisa, né? E o que usa? A gente viu alguma coisa de ídio? São doenças, na verdade, que são comuns em outras produções também. São comuns no feijão, são comuns na batata, que ele aparece no morango também. Aqui a gente tem usado muito produto biológico para
para prevenir, né? E daí quando aparece alguma coisa assim mais complicada, daí usa o agrotóxico mesmo. E qualquer duvidazinha que apareceu um produto diferente, dá uma ligadinha pro pessoal do penteado lá para pedir o socorro, para pedir o socorro. Para dar um... Tá. Isso mesmo. E o morango aqui, vocês têm colheita diária? Não. Não? Colho 2 vezes por semana. 2 vezes por semana. Que é o tempo dele, mesmo no verão, quando ele madura mais rápido? O verão, às vezes, quase que exige 3 colheitas, né? Para ele não madurar demais. No inverno, ele dá tempo da fruta crescer mais para madurar? Ele dá um porte maior ou não? Ele madura igual no verão? É o mesmo sistema? Acho que no verão madura um pouco mais ligeiro. Né? Daí ele acaba dando a fruta um pouco, não dá tempo da fruta crescer tanto? Não, acho que ela cresce igual, né? Cresce igual. Porque pode ver, numa planta você tem morango pequeno, tem morango um pouco maior e tem morango maduro. E ele deve ter flor também. Então ele deve ir assim. Ele tem um ciclo intermitente, ele não para. Ele diz o agrônomo, para ser um pé bom, ele tem que ter flor, tem que ter fruto miúdo, graúdo e maduro. E esse sistema de estufa que o senhor plantou aqui, porque a gente tem 2 processos juntos, né? Nós temos o slab, que é elevado, e paralelo a isso tem a estufa. Qual que é a vantagem da estufa? Você pode trabalhar em dia de chuva, dia de sol muito quente, não dá para trabalhar aqui, porque fica muito quente. Mas ele é bem melhor do que na terra, né? E ele vai defender também no inverno, defender de uma geada, defender de um frio mais intenso, permanece, você consegue manter a produção mais equilibrada, mais protegida. Isso. Quanto que esse número de pés contribui para a renda do senhor aqui na sua propriedade, mais ou menos? Nossa, é uma baita de uma pergunta. Assim, eu não posso te dizer bem assim ao certo, porque eu não fechei um ano assim, um ciclo completo ainda, né? Segundo os agrônomos, né, eles dizem que pode chegar a produzir até 1 quilo por planta durante o ano. Eu não posso dizer que eu posso sobreviver só do morango, porque são só 4.000 plantas, né? Mas se plantar mais, você vai sobreviver de boa. Nós estamos agora com o Jean Penteado. O Jean é engenheiro agrônomo e ele que dá a orientação técnica na produção do morango e revende também os insumos que são parte principal na produção e para dar essa qualidade. Jean, vamos começar falando em custo. Hoje, para a pessoa entrar nesse ramo, no ramo do morango, tem linha de crédito? Encontra no mercado linha de crédito para entrar nessa produção? Existe sim. Hoje, então, a gente tem linhas de créditos com juros bem acessíveis, né? Que você consegue financiar. Mesmo quem tem dinheiro para gastar, é viável o financiamento, né? O Pronaf hoje, em relação ao ano passado, baixou a taxa de juros, então você consegue. Qualquer financiamento hoje agrícola é necessário fazer o Pronaf, né? Você consegue fazer ele. E o morango ele se torna uma alternativa para qualquer pessoa que tenha aptidão agrícola, que tenha propriedade, ele tem condição de entrar no mercado. O que a propriedade necessita para ter o morango, para produzir morango? Hoje, para quem tem pequenos locais de produção, áreas pequenas, então você consegue produzir em menor quantidade de área. O retorno que você tem é mais alto, principalmente o pessoal de fumageiro, fumicultor, então eles estão vindo para o lado do morango ou tem outras hortaliças, né? Que você consegue produzir com renda. Hoje você consegue colocar aí 4.000 pés de morango em pequeno espaço de área, então a rentabilidade é maior. Mais ou menos 4.000 pés de morango, quanto de área que a pessoa precisa aí para ter na sua propriedade para começar com morango? Uns 350 metros quadrados. Que é uma pequena área, é um canteiro na verdade, né? Às vezes isso o pessoal usa até para produzir muda de fumo, ele vai usar para produzir morango e vai ter o ano todo. O ano todo. Tá, e o que é essencial? A gente viu que hoje o que está predominando no plantio do morango aqui na nossa região é esse sistema do morango elevado. Como que funciona isso? Quais que são os passos para produzir um canteiro desse? Então, primeiro de tudo é você ter a área para você trabalhar, né? Tendo a área, água, não pode faltar água. A gente sente falta bastante de áreas que tenha... O morango exige pouca quantidade de água, mas mesmo assim, se tivesse 10.000 pés,
ele vai consumir em torno de 120 ml por planta, né, durante o dia. Então você vai ter que ter um reservatório de pelo menos uns 5 mil litros de água. E a adubação certinho que você tem que fazer, né? Você tem que controlar ele com condutividade, você não pode estar em excesso, nem em quantidade baixa. O principal problema que a gente encontra, assim, às vezes o pessoal, como é slab, ele não drena muito, ele encharca bastante no início. Então você tem que ter um principal cuidado com o encharcamento ou falta de água. O morango sempre exige de umidade para menos do que em excesso. Então o morango tem que estar, se vocês observarem aqui nesses slabs, eles estão bem uniformes de umidade. Então eu tenho que tomar o principal cuidado com a quantidade de água usada. Tá, a gente viu, e o custo hoje de um slab desse? Quanto que tá mais ou menos o slab? E ele é mais ou menos um metro e pouquinho o slab, né? 1,25 m, 1,30 m. 1,30 m. Então hoje ele custa R$14 o pacote. Ele já vem pronto, né? É só abrir o buraco. Cheio, isso, só faz as furações para colocar as plantas, né? A planta foi vendida na safra passada a 1,27 € a muda, né? No começo a gente estava mais baixo, depois teve alta por causa do dólar, devido à entrada da pandemia, bem no período de vendas de morango, que foi em março. Então ele teve uma alta do preço da muda, mas foi bem em relação, assim, foi muito vendido mudas. E o pessoal que está plantando, teve algumas trocas, reposição de estufas que já estavam mais velhos, né? Mas teve bastante gente entrando com estufa nova. Tá. Quanto tempo dura uma muda? Qual que é o tempo que ela vai no slab, qual que é o tempo que ela vai resistir? Bom, a gente busca tentar o máximo possível de produção dela, até que ela seja viável em termos de produzir frutos, né? 3, 4 anos. Tem produtores com 4 anos que estão produzindo muito bem. E essa muda vem da onde, Jean? É importado do Chile, é importado pela Bioagro, a gente é representante de vendas da Bioagro, né? E a gente vende a mudas para o produtor. A gente é o agenciador da Bioagro aqui na região. Qual que é o morango? Ele tem, embora ele produza o ano inteiro, ele tem um período específico para plantar durante o ano? Não, a Bioagro sim, está começando com mudas de entrega em março, aí tem a de junho e talvez vai ter mais uma no ano, ainda não é certeza, mas provavelmente vai ter mais uma entrega. Então nesse período, apesar que março é quente, né? Mas é mais ou menos para o período mais fresco do ano, mais inverno, que é recomendado o plantio. Se você plantar em março, você já vai começar a produzir em setembro em grande quantidade, né? Uhum. Então se você plantar ali em junho mais tarde, você demora mais a produzir, você vai ter pouca produção. Então aqui você já está praticamente em produção plena do morango nessa estufa, foi plantado em março. Então é mais ou menos 4, 5 meses desde o plantio até o momento que ela já começa a produzir. 90 dias já começa a produzir. Já começa a produzir. As mudas enraizadas até antes. Tá. A gente estava conversando há pouco sobre a questão da durabilidade do morango na bandeja. A gente vê que alguns morangos você compra e ele dura lá uma semana, muito bem qualificado, a planta sadia dentro da geladeira, e às vezes você compra um morango lá que com 3 dias lá ele já está se deteriorando. O que ocasiona isso, essa durabilidade maior do morango? Então, a maior quantidade de problema que a gente tem é a adubação nutricional. É a parte nutricional de plantas, que o excesso de nitrogênio faz com que a planta deixe o fruto mole. Então ela vai vegetar bastante e vai dar muito fruto mole, então não aguenta na prateleira. Com o apoio da Uptec, da Seminis, a gente tem, da Texseed, né? A gente tem um apoio com relação ao adubo. Então os fertilizantes são sais, né? E a durabilidade dele é bem maior do que os adubos fertilizantes líquidos. Hoje você pode colher um morango desse aqui, como vocês estão vendo aqui, pode deixar 4, 5 dias aí na prateleira, no mercado, que ele não vai dar problema. Então 90% do morango mole que a gente vê assim, em prateleiras é adubação, parte nutricional. Tá, e nesse ponto a Texseed vem com um mix de produtos que ajuda vocês a manter, a orientar tecnicamente o produtor a aplicar na lavoura de morango produtos que mantenham isso e inclusive que mantenham longe de pragas, né? Porque por mais que ele seja uma fruta, ele não vai estar fora de pragas que assolam normalmente a lavoura, né? Isso. Então assim, a Texseed dá o treinamento para nós, a gente repassa para os produtores, né? A gente faz tudo isso pensando no bem-estar do produtor e principalmente da planta. Assim, ó, a gente tenta usar o máximo possível de produtos biológicos com indicação que você não vai ter residual de venda no mercado. Você pode colher ele, já pode consumir. Ou se a gente usar produtos agrotóxicos ou químicos, alguma coisa, a gente vai usar com residual baixo, 1 dia, 2 dias de carência.
A gente não indica produtos com alta carência, porque o morango você tem que colher ele cada 2 dias, né? Então você não consegue fazer isso. Você tem que ter residual baixo na fruta. Tá, e a gente vê o seguinte, que essa estrutura aqui, ela é uma estrutura que ela foi feita com ripão de pinos, né? Então, como ela está protegida aqui dentro, ela vai ter uma durabilidade bastante grande. Bem grande. Tem gente que usa eucalipto tratado, vai de como é a disponibilidade de dinheiro do produtor, né? De recurso. Mas, como vocês estão vendo aqui, uma estrutura bem simples, você consegue produzir dentro dela. Tá. O importante é a produção. E vamos falar em custo hoje. Qual o custo da produção do morango? É um custo caro para ter todo esse complexo do slab, da semi-hidroponia, da muda, do fertilizante? O custo ele impacta bastante grande, né? Tem um impacto bastante grande na produção do morango, no faturamento? Tem, a gente faz assim, faz uma conta, depende de quantos anos o produtor vai ter a muda. A gente está fazendo aí uma diluição de custos em torno de 3 anos, que a muda está aguentando bem no slab, na produção dele, fica em torno de R$ 4,50, R$ 6,00 com muda, slab, tudo diluído nesses 3 anos. Por ano? Não. Pelos 3 anos. Isso. Então, na verdade, ele tem um custo de produção por ano. Um custo de produção por ano. Então, na verdade, ele tem um custo bastante reduzido, né? Não é um custo grande, né? A adubação, hoje que a gente fala assim, é a parte mais barata que se tem para nutricional da planta. A adubação é muito barata para você fazer hoje. Hoje você consegue fazer adubação em torno de se gastar bastante R$1 por planta no ano. Nós estamos no município de Teixeira Soares, na localidade de Rio da Areia, na propriedade do Fernando Biernaschi. O Fernando, ele está migrando também para a produção de morango e a produção de produtos hidropônicos. Mas o que chama atenção na propriedade aqui é a estrutura que foi montada para a produção de morango. Mas antes a gente vai falar com o Jean novamente e mostrar uma diferença da primeira propriedade. Aqui nos slabs foi plantado 2 carreiras de morango. No primeiro a gente viu que é apenas uma. Jean, qual que é a diferença de plantar uma carreira ou de plantar 2? Não vai existir muita diferença em termos de produção, de produtividade vai ser a mesma. O que diferencia é um pouquinho o espaçamento, em zigue-zague, né, que você vai ter. Você consegue, não fica tão adensado as plantas como em linha, como a gente viu na primeira propriedade lá. Aqui as plantas ficam mais espaçadas, né? A produção vai ser a mesma, exatamente a mesma. Só talvez a uniformidade do gotejo, que ele passa no meio e ele pega dos 2 lados, em ambos. Não vai ter problema. Aqui a gente vê uma outra característica que é a elevação da estufa, né? A estufa aqui é mais elevada e a gente vê que ela é um pouco mais fresca. Isso influencia bastante no trabalho? Com certeza. A aeração, a ventilação que a estufa tem, né? Quanto mais alta, melhor. Não mantém tanto quente, tanto para o morango como a parte da alface hidropônica que ele tem ali do lado. A aeração e a ventilação é muito melhor, então precisa de ventilação. Estufas mais baixas dão temperaturas mais altas dentro da estufa e pouca ventilação. Certo. Fernando, por que você fez a opção de vir para o morango, para o cultivo de morango? Pô, eu acho que é uma cultura que está crescendo, está tendo boa demanda e a gente trabalhava antes com pinos e eucalipto, né? Então agora a gente está procurando outros meios para trabalhar na propriedade. Tá, e dentro da, a gente vê que é uma área bastante restrita, é uma área pequena, mas que cabe um número de plantas bastante grande. Mas o que chama atenção é a estrutura de qualidade que você colocou aqui na tua propriedade. Por que fazer esse investimento de montar essa estrutura de metal já com concreto, né, e esse tamanho? Por que esse investimento agora? Bom, a gente já optou por fazer uma coisa um pouco melhor para a questão de não ter que estar trocando. Se fosse de madeira, logo teria que trocar os pilares. Eu acho que você investe um pouco mais no início, mas ao longo do tempo a durabilidade é bem maior, né? Como que foi essa orientação para você trabalhar, para você montar essa estrutura que você tem aqui? Essa orientação toda quem deu foi o Jean, sobre a parte da distribuição das bancadas. Isso aí foi tudo relativamente orientação
do próprio Jean. O Jean vai explicar para a gente qual que é a importância da água, qual que é a importância da irrigação e da absorção que o morango tem durante a produção. A gente vê que essa produção aqui, ela ainda não está produzindo, ela está na época da florada, e daqui a alguns dias a gente vai ter os primeiros frutos. Então é um projeto inicial, né? É o primeiro ano de cultivo do morango. Gia, como que funciona essa parte da irrigação, essa parte da dissolução dos produtos para que não tenha problema nenhum, né, na condutividade da água e chegue até as plantas? Tá, então assim, a diluição dos fertilizantes que a gente usa, a gente tem uma tabelinha para seguir de início, né? Claro que não é sempre receita e bolo, a gente vai ter que estar equilibrando, aumentando ou diminuindo, dependendo da idade da planta, o que ela está consumindo. Mas a gente sempre segue um tipo de adubo por dia, para não salinizar, para não usar adubo em excesso, para não ter período de queimar raiz. Uma planta adulta vai consumir em torno de 120 até 150 ml de água por dia. Aqui a gente está vendo uma estrutura de planta mais baixa, que está com 50 dias aproximadamente de plantio, então ela consome menos água. Mas deve ter o cuidado para não encharcar o substrato. A gente teve problema aqui com o encharcamento do início, né, Fernando? Então teve que refazer mais furos embaixo do zero para drenar mais. Para a planta, se ela ficar muito encharcada, ela não vai crescer, ela não desenvolve raiz. Esse é um detalhe importante que quem vai entrar nesse ramo de cultivo, ou quem já pratica esse ramo do morango, ele tem que observar na parte do slab o tamanho do buraco que ele tem que fazer. Ele tem que ter uma sensibilidade para isso, né? Para não deixar encharcar demais. Às vezes faz furo mais fino, às vezes pelo próprio material do slab ele compacta, ele entope o furo, você vai ter que refurar, fazer furos mais grossos, né? Mas é basicamente assim, é cuidado do que o produtor tem que ter, é o olho do produtor que vai engordar o gado, né? A gente sabe que às vezes a gente não consegue estar aqui cada 30, 40 dias, então vai por telefone, a gente se ajuda, troca ideia. E o principal assim, é o cuidado que o produtor deve ter. Ele tem algum defeito, liga, aparece alguma coisa diferente, avisa, tô com um problema aqui, vai atrás, procura. A gente tem várias maneiras de pôr foto, hoje a gente consegue resolver bastante coisa, né? Mas é o cuidado mesmo que a gente tem que ter no dia a dia, não pode deixar faltar. Certo, o Fernando comentou no início que quando ele foi desenvolver o projeto, quando ele foi migrar para o morango e para a alface hidropônica, ele entrou em contato com vocês aí para trocar uma ideia para desenvolver todo esse produto. Tudo que está aqui é desenvolvido por vocês e vocês ajudam o agricultor a pensar no que é a melhor saída, qual que é a melhor estrutura, a viabilizar tudo isso para eles? A gente dá ideias, como funciona, né? O Fernando chegou na loja lá para ver o que fazia, como que era a ideia dele. Então hoje ele está com estrutura aqui de inteira metálica, com pé de concreto, alta, né, que possibilita ele ter o plástico tem duração de 5 anos para mais, dependendo do cuidado que ele tem. Limpeza, ele vai ter que fazer no plástico, não pode deixar sujo, senão ele não passa luminosidade para a planta. Mas assim, a estrutura de metálica, ele vai ter praticamente, digamos assim, pro resto da vida, né? Ele tem uma longevidade dele muito maior. Como ele comentou ali, a parte de madeira ele vai ter que ir trocando, cada 3, 4 anos, aí no máximo tem que trocar. Aí arrebentou um pedaço de arco de madeira, tem que trocar o plástico. Então cada ocorrência que dá na estufa de madeira, vai aumentando o gasto que ele tem. A metálica ele tem sempre, não vai ter esse desgaste. Mas todo esse estudo de quantos slab precisa, de quantas mudas, de qual que é a adubação, toda essa estrutura, todo esse pensamento, vocês fornecem para o agricultor na empresa de vocês? Fornece. Normalmente o pessoal chega bastante, quero ter uma área lá de 50 metros. Que tamanho de estufa vai dar e quantos plantas vai caber dentro da estufa. A gente faz, se dimensiona e faz certinho para não ficar adensado, para ter ventilação, aeração nas linhas, né? Para ter espaçamento bem legal. Tá, outra coisa que a gente vê aqui na propriedade do Fernando é que embaixo dos sleds, embaixo dessa estrutura elevada onde está plantado o morango, não tem nada embaixo, não tem nenhuma plantação, não tem nada, tá limpinho. Por que é usado dessa forma? A parte de baixo das bancadas tem que ser limpa. Se você tem alguma erva daninha, alguma outra cultivo, pode ser salsinha ou alface que você coloca embaixo, vai ter trips que vai correr na salsinha embaixo, pode vir no morango. Então ele é uma porta de entrada para doenças ou insetos no morango. Então você tem que manter limpo embaixo das bancadas.
Nós estamos aqui na propriedade do Gildo Resch, aqui em Guamiranga, praticamente dentro da zona urbana do município de Guamiranga. E o Gildo tem aqui 4.000 pés de morango, uma delícia, e vai conversar com a gente um pouquinho falando da comercialização. Gildo, você tem há quanto tempo essa lavoura de morango aqui em Guamiranga? Nós participamos de um projeto, né, diversificação de tabaco, né, e daí nós saímos visitar nas outras propriedades, e eu achei interessante, uma das coisas que eu achei muito bonita, né, o morango, e comecei a produzir o morango desde aquela vez ali que eu saí, via nas propriedades vizinhas aí na outra cidade, né, que por aqui não tinha, né? Daí eu comecei a produzir morango. Você tá aí que entrou a Agropenteado, aí entrou com a estrutura, com a parte técnica que deu os primeiros passos aí dentro da tua plantação? O Jean dá assistência para nós sempre comprando os produtos deles ali, uns produtos muito bons, e ele me dá assistência, e eu sempre tento fazer mais ou menos como ele manda. Se eu fizesse bem como ele manda, produzia muito melhor. Mas você estava comentando que aqui vocês não perdem nada do morango dentro da propriedade de vocês, né? O que você não comercializa, o que você não coloca nos mercados, vocês usam aqui para criar subprodutos. É feito docinho de morango, minha esposa faz, e nós fazemos geleia, doce, entregamos na merenda escolar, morango. E você coloca o morango também no mercado, mas você estava contando uma coisa que é muito importante, é que você tem uma visão de não abandonar o cliente. Então, por mais que você numa semana tenha menos ou o cliente vai consumir menos morango, você sempre mantém a fidelidade de estar entregando morango para ele. Sempre eu já cheguei a levar em Ponta Grossa 10 caixas de morango, né? Que não pagava o pedágio, o combustível, mas eu levava porque aí na outra semana às vezes ia ter 40 ou 50 caixas, daí eu levava e daí no fim do mês conta isso. E existe uma satisfação por parte de vocês dizendo assim, o morango que estão consumindo lá em Ponta Grossa, em tal mercado, ou o morango que estão consumindo no Larissa, aqui em Guamiranga, é o morango da tua propriedade? Isso é uma satisfação que não tem preço, né? Você está produzindo um produto de qualidade, com um produto só orgânico, a maioria é produto orgânico aqui. Não é veneno, é produto que nós passamos, que nós compramos do gel, que dá para comer o morango depois. Gia, essa lavoura de morango aqui, vamos dizer, ela está com 4 anos, né? O Gilson começou com esse morango aqui e a gente vê que ainda os pés estão sadios, está bonito e está produzindo bem. Qual que é o macete para você conseguir ter tanto tempo as mudas nos pés e produzindo dessa forma? Então, como a gente estava falando, né, o principal objetivo de o produtor ter uma planta sadia é o cuidado que ele tem e a adubação que a gente usa, que tenta usar produtos de qualidade, né? A gente trabalha com produtos da Uptec, que são produtos importados, com solubilidade de 100%, né? Que fica mais fácil o produtor fazer o manejo dele do dia a dia, com a adubação, com a água. E aqui o Gil tem morangos com 4 anos, não estão salinizados, né? A maioria dos sais hoje que você usa, se você não saber usar adequadamente, ele dá problema nas mudas. Então aqui, hoje ele está de parabéns com o morango dele aí. Pessoal, agora nós estamos na cozinha da Jocely Resch. E ela tem uma mão que é fabulosa para fazer uma geleia de morango, que se vocês experimentarem, vocês vão rapar o estoque dela, tá? Então nós vamos experimentar primeiro. José, como que você começou a nessa cozinha aqui? Como que você montou? Como é que é isso na tua vida? Minha história, nós somos plantador de fumo, eu sempre plantei, meu pai plantava fumo, e apareceu um pessoal da ATER, desenvolvimento, plantando tabaco e trabalhando assim, diversificando mais alguma coisa. Daí eu pensei assim, para mim sair do fumo tem que ser alguma coisa para mim fazer, não, né? Comecei a fazer pão, bolacha para vender nas casas, de porta em porta. Daí consegui uma chamada pública da merenda escolar e esse pessoal da TER estava me dando assim cursos que eu conseguiria de graça, incentivo assim para mim produzir e com mais qualidade, né? Então já estou aí no ramo há 5 anos e pretendo expandir mais ainda. E o que eu faço
eu gosto muito, sabe? É decoração mesmo. E a geleia de morango para agregar. Produz o morango lá fora, né? O que sobra de lá que nós não vai para o mercado, nós processamos em geleia. E essa geleia é vendida aonde? Agora, no momento, para merenda escolar. E aqui na casa eu vendo também e foi vendido um pouquinho no mercado, mas pouca coisa ainda porque não sobrou morango assim que desse para mim vender bastante quantidade para o mercado. Pessoal, além da higiene que a gente percebe aqui, a Josi construiu uma cozinha industrial que é muito capacitada, muito bem estruturada. Há quanto tempo você tem essa cozinha aqui, Josi? Tô indo para o 5º ano, já aumentei, comecei de um pouquinho, fui aumentando lá para trás e é o 5º ano que eu estou trabalhando nela. Pessoal, a Josi tá com 2 fornadas de pão lá atrás e é um aroma absurdo que deixa a gente até meio se perder na matéria aqui de tão perfumado, de tão gostoso que está esse aroma de pão. Josi, o pão também foi uma alternativa de renda para vocês? Com certeza, porque eu comecei assim de pouquinho, fazendo o pão que eu vendia só aqui, daí depois que eu consegui, dei bolacha caseira também e foi expandido. Eu faço bolo, faço docinho para festa, faço salgadinho, tô crescendo, né? Tô satisfeita do meu trabalho, sabe? Tá, e nesse quesito de docinho para festa, salgadinho para festa, entra de novo o morango, né? Isso. O docinho de morango. E o pessoal pede muita encomenda docinho de morango? Eu tive 10 encomendas pro final de semana, pro Dia dos Pais, 9 tinha docinho de morango. Então, para mim, agrega muito valor no morango, né? Porque eu vou ali, pego o fresquinho, venho aqui, já processo, faço o docinho, então o docinho vai fresquinho. E além de você conduzir a cozinha aqui, também você dá uma força lá no morango. Então o morango é uma alternativa de renda que encaixa com os afazeres que vocês têm aqui na propriedade de vocês. Isso, além daqui eu ajudo no morango, eles me ajudam aqui, eu ajudo lá. Então é uma rotina nossa, nós trabalhando em conjunto. Tudo isso é possível e comprovado por 3 produtores das cidades de Rebouças, Teixeira Soares e Guamiranga que migraram para o morango.